O Agricultura BR de hoje trata de um assunto extremamente importante para a produção rural brasileira, o Fundo Rural. Nesta edição, você vai acompanhar uma entrevista feita com o ministro da Agricultura, Blairo Maggi, que no último sábado, durante a abertura da Expo Zebu, falou sobre o Fundo Rural e comentou que o produtor rural brasileiro pode quebrar. Também nesta edição tem a entrevista com o presidente da CNA, Confederação Nacional da Agricultura e Pecuária do Brasil, que falou com exclusividade com o Canal do Boi sobre o Fundo Rural. Para a gente abrir esse assunto, você acompanha agora uma entrevista com o advogado tributarista Marcelo Vieira, que fala sobre os desdobramentos desta cobrança. E o Agricultura BR traz agora um assunto muito importante para o produtor rural, para o empresário que está preocupado e principalmente esperando um pouco mais de informações e também das deliberações em torno do Fundo Rural. É importante lembrar que nós tivemos no final do mês de março o Supremo Tribunal Federal considerando constitucional a cobrança dessa tributação. Para falar a respeito deste assunto, nós recebemos aqui em nossos estúdios o advogado tributarista Marcelo Vieira, convidado aqui do Agricultura BR. Marcelo, essa é uma questão complexa e que trouxe, né, essa decisão do STF depois de duas decisões que não eram favoráveis à cobrança do Fundo Rural, mas que também não eram definitivas. Depois dessa decisão, houve uma movimentação, inclusive com uma certa revolta por parte de produtores rurais. Quais são os próximos passos? O que o produtor, o contribuinte hoje, ele precisa pensar em termos do Fundo Rural aqui no Brasil? Bom dia, Fabiano. Agradeço o convite. Com relação ao Fundo Rural, realmente a decisão do STF foi uma surpresa para todos os produtores aqui do Brasil, porque até então tinha um precedente totalmente favorável aos contribuintes, no sentido de que essa cobrança ela era inconstitucional. Com relação a essa decisão que foi proferida agora, dia 30 de março, o STF ainda não divulgou o inteiro teor dela, ou seja, não foi publicado o acórdão com relação a esse tema. Os produtores estão aguardando essa publicação para ver o que vai ser feito juridicamente com relação a esse tema. Agora, politicamente, a gente já tem visto movimentações no sentido de que haja uma mobilização com relação a esse tema para que não haja uma cobrança retroativa desses valores ou então que possibilite ao produtor rural uma situação diferenciada para se fazer esse pagamento, através de um parcelamento com desconto de juros, de multa. Até dias atrás foi publicado que tem um prazo maior para se pagar dívidas tributárias, mas não específico para o Fundo Rural. Então, há uma mobilização hoje política com relação a esses dois temas, que seria a cobrança retroativa e uma modalidade diferenciada de pagamento desses valores, possivelmente que vierem a ser cobrados pelo fisco. Estão à frente dessas questões políticas, né, tentando buscar essas alternativas à frente parlamentar da agropecuária. Nós temos hoje precedente na justiça brasileira que trouxe situações anteriores na qual se colocava a cobrança, né, do caso de uma tributação, entretanto com suspensão de efeitos de multa, de juros, por exemplo, sobre essa dívida? Bom, na justiça, em regra, não há essa possibilidade de se excluir juros e multa. Na justiça, o que se pretende é a modulação dos efeitos dela, ou seja, ela vai passar a valer só a partir, por exemplo, da publicação do acórdão do STF para frente, do julgamento do tema para frente, e não retroagir. É um marco regulatório. É um marco, como se fosse um marco regulatório. A questão de juros e multa, no meu entendimento, só pode ser tratado através de uma legislação, da medida provisória, de uma lei, para que se exima o contribuinte desse pagamento, desses encargos. Marcelo, o não recolhimento hoje do Fundo Rural, vamos supor que nós tenhamos que ter esse imposto, né, que ficou para trás, né, que é o chamado passivo, e precisa ter uma regularização sobre ele. A não regularização pode representar o que para o contribuinte brasileiro? Bom,
se ficar assentado que a cobrança deve ser desde o início da legislação, ou seja, desde do início da Lei 10.256 de 2001, a partir daí, o contribuinte, em tese, está inadimplente com o fisco. Tá? Esse inadimplemento pode gerar inscrições em dívida ativa, no CADIM, e execuções fiscais, penhora. Então, esse inadimplemento acarreta essas consequências. Agora, a gente tem que verificar também se o fisco vai exigir essa contribuição desde 2001, porque tem um prazo decadencial para ele poder lavrar o crédito tributário, para ele lavrar o lançamento e exigir do contribuinte. Segundo, ele precisa identificar quem realmente é o contribuinte. Eu não falo nem contribuinte, que tem uma discussão jurídica em relação ao contribuinte e responsável tributário, mas quem que deve realmente esse fundo rural? É a empresa adquirente, é o produtor rural? Tem casos que houve destaque na nota fiscal do fundo rural e não foi recolhido, tem casos que não teve destaque na nota de venda do produto e também não teve recolhimento, tem caso de depósito judicial. Então, há uma série de situações que a Receita Federal também vai ter que analisar até para poder exigir esse tributo. Ela não pode imputar diretamente ao produtor rural a cobrança sem fazer toda essa verificação. Então, ela vai ter também uma dificuldade muito grande para viabilizar essas cobranças. Agora, a partir do momento que ela conseguir fazer isso, ela automaticamente vai poder exigir e aplicar todo esse procedimento que é relativo à cobrança, que vai desde a notificação do crédito até uma execução fiscal com penhora de bens, etc. Marcelo, nessa possibilidade, nesse cenário, né, que nós estamos discutindo aqui, Receita Federal teria estrutura hoje, pelo que a gente conhece da tributação no país, teria estrutura para fazer essas conferências, porque há diversos condicionamentos distintos entre quem deve, né, de quem pertence a essa dívida do Fundo Rural, para fazer isso rapidamente? Por exemplo, isso acontece de uma maneira imediata depois da publicação final do STF? Eu acho que esse é o ponto principal. Eu acho que primeiro, ela até por uma questão... Tem que ter uma estrutura razoável para fazer tal coisa. Exatamente. E por uma questão de prudência, eu entendo que ela deva aguardar a publicação desse acordo e o trânsito em julgado. A própria Receita Federal, num julgamento que teve antes do Fundo Rural, o STF tratou da questão da incidência do ICMS na base de cálculo do PIS e COFINS. Nesse caso, o STF deu ganho de causa aos contribuintes. Esse acórdão também, esse julgamento ainda não foi publicado e ele é passivo de embargo de declaração. A Receita Federal emitiu uma nota dizendo que, enquanto não for publicada com decisão definitiva, a cobrança é devida. Então, naquele caso, o Supremo declarou inconstitucional a inclusão do ICMS na base de cálculo do PIS e COFINS. Aí a Receita Federal falou assim, bom, mas não publicou o acordo e também não tem decisão transitada em julgado, então os contribuintes têm que continuar recolhendo. No Fundo Rural, eu entendo que ela deve aplicar o mesmo entendimento. Se o STF falou que é constitucional a cobrança do Fundo Rural, mas não há um acórdão transitado em julgado, também não há uma incontrovérsia com relação ao tema, ou seja, o tema ainda não é incontroverso. Porque cabe um recurso e a adesão no trânsito em julgado. Agora, com relação a meios, ela tem meios para exigir isso, e ela até pode, por conta e risco dela, até possivelmente prevenir uma decadência, ela pode passar a exigir. Agora, se esses meios vão ser rápidos ou não, aí é uma questão interna de estrutura deles, que há meios, há. Agora, eu entendo também que vai ter uma certa dificuldade por conta das peculiaridades do tema e das várias hipóteses que existem por essa questão do Fundo Rural. Entre as questões de hipóteses, essa questão de quem é a dívida talvez seja uma das mais interessantes. Né? Você citava, Marcelo, a respeito do caso, por exemplo, produtor rural que teve descontado, vendeu o boi gordo para uma indústria frigorífica, teve descontado, né? Isso pode ser um caso que aconteceu, a indústria recebeu e recolheu também. Mas você tem aquele caso da indústria que pode ter descontado, né? Pode ser de indústria frigorífica, pode ser uma indústria esmagadora, pode ser uma trading que opera com compra de grãos, mas que recolheu e, de repente, ela não fez esse repasse. É uma situação. Tem aquele produtor também que fez pagamento em juízo. Nós conhecemos alguns casos, né, de gente que estava fazendo esse tipo de ação com a questão de acreditar que poderia acontecer o que acabou acontecendo. Nesses casos, tá? No caso, por exemplo, do produtor que teve o desconto
e não teve recolhimento por parte do outro elo, da cadeia produtiva que ele pertence, ele pode ser prejudicado de alguma maneira? Ou ele tem os mecanismos da nota fiscal em si já fazem a defesa? Bom, a situação mais confortável que tem hoje é para aquela pessoa, seja produtor rural ou empresa adquirente, que depositou os valores em juízo. Porque automaticamente havendo a improcedência da ação, ou seja, confirmando-se aí a constitucionalidade do fundo rural, esse depósito judicial vai ser automaticamente revertido para a União. Então, não vai ter fluência de juros e multa a partir do momento que ele foi depositado, a obrigação se tem por solvida. Então, esse caso de depósito é a situação mais confortável. O que a lei diz? A lei diz que a empresa adquirente, ela é a responsável tributária pelo recolhimento desse fundo rural. Ela tem que fazer a retenção e o recolhimento. E ela ainda subroga-se nas obrigações do produtor rural. Então, em tese, a responsabilidade maior aí, eu entendo que é da empresa adquirente. Agora, há uma discussão jurisprudencial muito forte com relação à questão se há uma solidariedade ou não do produtor rural nesse ponto. Então, isso também, a Receita vai ter que dar a diretriz ao contribuinte para que se exija de quem realmente deve esse tributo. Marcelo, falando a respeito desse fator de tributação, pensando que esse passivo, por exemplo, né, uma vez que se decidiu, vai ser considerado, né, por exemplo, desde quando começou o julgamento do processo, ou ainda depois que foi publicada a decisão final. Nesses casos, nós temos aí um período que pode ter sido recolhido por pessoas, né, que no caso fizeram depósito judicial e que depositaram desde o princípio. Ela pode ter uma reversão desses valores ou não, caso seja definido por um prazo menor do que aquele que ela pagou, do que ela fez o recolhimento? Eu entendo o seguinte, se a decisão for modulada, por exemplo, do julgamento do STF para frente, ou seja, o fundo rural constitucional dali para frente, aqueles depósitos, em tese, poderão ser revertidos ao produtor, porque ele diz que é constitucional só do julgamento para frente. Então, aqueles depósitos podem ser revertidos em favor do produtor. Quem fez o depósito, quem fez seja a indústria, seja o produtor rural. Seja indústria, o contribuinte de direito teria esse fundo rural revertido a seu favor. Agora, quem não fez o depósito judicial, se a decisão falou que é dali para frente, do julgamento para frente, ou da publicação do acordo para frente, que é constitucional, aí esse contribuinte que não recolheu, ele também não vai ser obrigado a recolher. Porque não teria nada. Exatamente. Fazer. Então, teriam essas duas situações. Agora, quem pagou espontaneamente, eu entendo que dificilmente vai conseguir uma restituição desses valores. Tá? Então, teria esse ponto também que é uma discussão que pode também vai ter que ser aprofundada para ver se há esse direito à restituição, que é diferente dessas duas hipóteses que eu disse, do depósito judicial e do pagamento para frente. Marcelo, em resumo, depois da publicação, seja da maneira que ela for publicada, ainda teremos muita discussão e muito provavelmente processos também em torno do que foi decidido pelo STF. Com certeza, até porque a gente ainda não sabe o inteiro teor dos argumentos que nortearam, né, a decisão do STF, a posição de cada um dos ministros individualmente e também há a possibilidade de mais um recurso interno dentro do STF, que ele tem o efeito exatamente de aprofundar melhor as teses que foram debatidas lá. Apesar de ele ser bem restrito, ele tem essa possibilidade também. E como eu disse numa oportunidade anterior, o julgamento foi apertado, foi apenas um voto de diferença. Ou seja, se algum dos ministros se convencer que os argumentos não foram totalmente aprofundados ou que existam pontos que não foram apreciados no julgamento, ele pode rever o posicionamento dele sem nenhum problema, porque o Código de Processo Civil possibilita essa hipótese. Então, ainda há uma certa insegurança com relação ao tema, né? A gente não sabe ainda qual é o desfecho com relação ao tema. Agora, é importante que haja uma política já de mobilização para que leve todos esses pontos ao Poder Executivo para que se sensibilize também com essa situação, a fim de poder, se for o caso, viabilizar uma condição melhor para o produtor rural adimplir esse passivo. Marcelo, quem está nos acompanhando aqui na Agricultura BR, no canal do Roi, produtor rural principalmente, ele está perguntando, até a publicação, né, como é que o produtor rural, né, até por causa da insegurança que você acabou de citar, como é que o produtor rural, até as indústrias, pequenas indústrias, médias principalmente, como é que faz até chegar essa publicação?
Qual que seria a atitude ideal? Bom, a orientação ela depende muito do caso concreto, mas uma orientação geral, eu entendo que é o seguinte: aquele produtor que tem ação judicial, a empresa adquirente que tem ação judicial, que continue com ela, fazendo os depósitos judiciais ou amparados em uma liminar, se for o caso, passe a depositar judicialmente, ao invés de ficar só amparado na liminar, até que o STF se posicione de forma definitiva sobre o tema. Aquele que não tem ação judicial, não fez depósito, não recolheu, é interessante passar a exigir da empresa adquirente, eu falo o produtor rural, passar a exigir da empresa adquirente a retenção e o recolhimento desse tributo, porque já há uma sinalização, apesar de não ser definitiva, há uma sinalização de que o fundo rural é constitucional. Que será cobrado. E pode ser cobrado, exatamente. Tá certo, Marcelo. Eu agradeço a sua participação aqui no Agricultura BR. Eu que agradeço o convite, estou à disposição, Fabiano. Obrigado. Eu conversei com o advogado tributarista Marcelo Vieira, tema muito importante, fundo rural, e você ainda vai ver e vai ter outras oportunidades de ver discussões, debates e principalmente entrevistas como essa durante toda a nossa programação. Durante a abertura da Expo Zebu neste último sábado, o ministro da Agricultura, Blairo Maggi, disse que para resolver o problema fundo rural, pode ser que não seja preciso passar por uma medida provisória, tamanha é a complexidade do assunto. O ministro disse ainda que, da forma com que o fundo rural está sendo encarado, pode ser que o produtor rural brasileiro quebre. Para aqueles produtores que fizeram os recolhimentos, que não usaram de liminar, para eles está tudo bem. Para aqueles produtores que usaram de liminar e depositaram na Justiça, também está tudo bem, porque é natural que se tire o dinheiro que está numa conta vinculada à Justiça e traga para o governo. Agora, o grande problema que nós temos, e é sobre isso que tem que se debruçar, foram aqueles produtores que obtiveram liminares, não recolheram, e aqueles produtores que nem liminares tinham e não recorreram. E eu digo isso não é para beneficiar aqueles que não quiseram pagar o imposto ou que discutiram o imposto. A verdade é que essa situação traz um problema muitíssimo sério para a atividade agrícola. Se nós formos olhar que nos últimos 5 anos pode ser cobrado esse imposto, e alguns discutem que, por não ser um imposto, por ser uma contribuição, a Receita e o governo poderia ir além dos 5 anos para buscar essa cobrança, nós podemos fazer algumas contas muito simples para ver a gravidade que é esse assunto. Se você não recolheu nada nos últimos 5 anos e tiver que recolher com multa de 70% ou de 100%, acumulado que você não pagou, mais juros, nós vamos estar falando, Paulo Piau, alguma coisa entre 20% e 25% do faturamento bruto de um ano de um produtor, né, João Martins, para pagamento das dívidas que ele tem com o governo, isso se for 5 anos. É óbvio, né, é natural que produtor nenhum tem guardado uma safra em casa, ou 30%, 20% do que ele produz para fazer frente ao pagamento à vista para o governo. Bem, se nós politicamente não buscarmos uma alternativa, nós vamos quebrar esses agricultores. Eles não terão a oportunidade de estar produzindo num futuro, porque ficam negativados, ficam com problemas, não acessam a bancos, não acessam a nada, e simplesmente têm que sair da atividade. E aí que eu acho que é o grande capital que nós não podemos perder, é o produtor rural. Quer seja ele pecuarista, quer seja ele agricultor, um produtor rural é muito mais do que alguém que saiu da escola com curso de veterinária, agronomia ou alguma coisa parecida. É muito mais. A bagagem que nós trouxemos, a bagagem que nós temos, o conhecimento ao longo das décadas, e aqui 83 anos de exposição, quer dizer, tudo isso está na cabeça de um produtor rural, e retirar ele do mercado por uma questão jurídica é um prejuízo muito grande para o Brasil. É um prejuízo muito grande para o Brasil. E aí, lá
Rural, você vai agora ter acesso a uma entrevista exclusiva que foi concedida pelo presidente da CNA, João Martins Silva Júnior, ele que trouxe informações a respeito do Fundo Rural. É importante lembrar que a CNA só falou a respeito de Fundo Rural através de sua assessoria jurídica. O Canal do Boi conseguiu essa entrevista nesta última sexta-feira, no final da tarde, a entrevista que foi feita pelo jornalista Jorge Zaidan, onde o presidente da CNA, ele se manifesta em relação ao Fundo Rural e as críticas que a instituição recebe por conta de ter apoiado essa decisão de ter a retomada do tributo. Hoje, como é que está o posicionamento da CNA diante da cobrança do Fundo Rural? Bom, a CNA nunca teve contra o produtor rural, não é? O que está acontecendo hoje, ontem nós fomos chamados, a CNA foi chamada para uma reunião ontem, 10 horas da manhã, com o presidente da República. E lá tinham 12 deputados da frente, 2 senadores, 3 ministros. E o que nós ouvimos do presidente Temer foi o seguinte: temos de resolver o problema do Fundo Rural. O problema do Fundo Rural, a agropecuária brasileira, que tanto tem ajudado esse país, não é só ajudado só em proporcionar divisa, é emprego, é alimentar a população brasileira, é, acima de tudo, dar equilíbrio social a esse país. Então, há uma determinação do presidente Temer de resolver o mais rápido possível o problema do Fundo Rural. E, imediatamente, isso terminou 11h30 mais ou menos, na parte da tarde, já 2 horas, estava a equipe do Dr. Rachid, da Receita Federal, com representante técnico da CNA, do Senado e também da frente parlamentar ruralista, sentado para buscar uma solução. Essa solução, eu fiz questão de dizer ao presidente Temer: presidente, o produtor rural brasileiro não pode ser penalizado nesse exato momento, até porque, apesar dessa safra ter crescido, nós vamos colher acima de 220 milhões de toneladas, os preços dos produtos agrícolas, principalmente da exportação, não estão muito favoráveis ao produtor rural. E ele disse: temos de resolver, isso foram as palavras do presidente, temos de resolver o problema do Fundo Rural, que traga tranquilidade ao produtor rural. Então a CNA sempre procurou defender o produtor rural. Existe um equívoco que a CNA foi a favor do Fundo Rural. Primeiro que o Fundo Rural foi criado há 50 anos atrás, eu não sei se vocês sabem, há 50 anos atrás. O que existe hoje não é mais Fundo Rural, né? Agora, o produtor precisa ser bem esclarecido. Algum imposto tinha de pagar. Se o Fundo Rural caísse, o produtor tinha de pagar 16 anos de INSS que deixaram de pagar. Então, o que nós estamos querendo agora é dar solução ao problema do Fundo Rural. E a CNA está empenhada agora, hoje mesmo, em Brasília, nossa equipe, na Receita Federal, buscando uma alternativa que seja uma alternativa viável. Não é alternativa para, mais uma vez, pegar o produtor, descapitalizar o produtor, ou fazer com que o produtor pague aquilo que ele não tem competência para fazer. Então é essa a situação do Fundo Rural. Dentre as alternativas viáveis, uma delas seria a extinção da cobrança? Eu não sei se é extinção, mas a alternativa do sujeito escolher entre a folha ou entre o Fundo Rural. Porque, na verdade, o café, na verdade, a fruticultura, na verdade, café, fruticultura e todas aquelas atividades que exigem grande quantidade de mão de obra, a opção melhor é a opção por Fundo Rural, pelo antigo Fundo Rural. E aqueles que têm como soja, milho, você entendeu? A opção é pela folha. Os produtores estão programando uma manifestação no dia 3 de maio, uma quarta-feira, em Brasília. Hoje mesmo nós estávamos conversando com alguns presidentes de federações, na qual nós fizemos ver a ele que eles precisam organizar, porque o auditório do Senado só tem 300 lugares. Então eles precisam mandar esses nomes para a gente conseguir lugar para que eles tenham acesso ao plenário do Senado. E até nós montarmos estrutura de receber esse pessoal,
de ter van para levar para o Senado e criar condições mínimas, porque não é possível, chega o cara lá desinformado e acha que todo mundo tem de estar no auditório do Senado. A CNA está dando sustentação, apoio aos produtores que farão a sua manifestação? No primeiro momento, a CNA disse que daria todo o apoio. Tanto é verdade que hoje, com todos os presidentes de federações aqui presentes, nós mandamos que eles automaticamente buscassem quem são os presidentes de sindicato para poder a gente ter o nome, para poder pedir acesso ao plenário do Senado. E essa entrevista que você conferiu do Jorge Zaidan com o presidente da CNA, eu lembro que ele ressalta que vai dar apoio, o CNA vai dar apoio aos manifestantes que estarão em Brasília nesta próxima quarta-feira, dia 3, por conta do Fundo Rural. Está marcado e você já tem visto aqui na programação do Canal do Boi que haverá essa manifestação e há uma convocação expressa para produtores rurais para que vão até a capital federal para protestar e pedir uma solução em torno do Fundo Rural. É um assunto importante e que você confere aqui no Agricultura BR em toda a programação do Canal do Boi. Bom, e o tema Fundo Rural está na boca de todo produtor rural pelo Brasil e é também tema de palestras e debates importantes em eventos que acontecem pelo Brasil afora sobre agronegócio. Na Expo Zebu, grande feira da pecuária brasileira que acontece durante essa semana em Uberaba, Minas Gerais, haverá também uma palestra sobre o assunto Fundo Rural. A gente vai ao vivo para lá agora conversar com o repórter Daniel de Paula, que vai entrevistar o palestrante Fabiano sobre este assunto. Vamos ao vivo para lá, dar um alô para eles então. Oi, Daniel, boa tarde para vocês por aí. Boa tarde, Juliana. Boa tarde, Fabiano. Boa tarde a todos que acompanham a Agricultura BR desta segunda-feira. Feriadão, muita gente está de folga, né? Tranquilo em casa. E nós aqui mostrando a Expo Zebu, 83 anos, Copa do Mundo, lugar do Zebuíno. Um lugar para a gente, um lugar festivo, porque é um encontro de todo o Brasil. Aliás, boa parte do mundo vem para cá, muitas delegações internacionais. Respirar esse clima aqui, ó, essa bandeira emblemática aqui da Meca do Zebu, capital mundial do Zebu, a maior feira de raças zebuínas do mundo. E claro, tem sempre uma luzinha de um outro lado acesa para deixar todo mundo muito alerta, porque aqui ninguém para de trabalhar, isso que é o mais legal. E como a gente já viu aí nesse início de programa, falando bastante sobre o Fundo Rural, estou aqui com uma pessoa que está para ser, muitos já falaram isso, claro que isso não vai mexer com os brios dele, porque e deve permanecer e se consolidar como um dos grandes tributaristas do Brasil, porque está muito envolvido com isso e a questão do Fundo Rural vai ser o tema da palestra dele amanhã aqui na sede da BCG. Estou com o Manuel Machado Borges, que tem uma experiência dentro disso e uma visão que talvez, Manuel, a gente pode comparar, porque até quem criou a necessidade de se cobrar novamente o Fundo Rural está preocupado com ele. É a impressão que dá. Será que isso vai tirar muito sono ainda daqui para frente? Antes da gente entrar especificamente no tema da sua palestra, é para se preocupar, tanto que está todo mundo alerta. Mas será que passa isso? Ou será que é mais um fogo de palha? Não deve se arrastar muito, será que vai? Boa tarde, prazer em tê-lo aqui, Manuel. Boa tarde, prazer estar aqui com todos os amigos do Canal do Boi. Realmente o governo criou esse problema, na verdade... Não isoladamente o governo criou esse problema, mas o julgamento do Supremo Tribunal Federal, que mudou uma posição já consolidada, que afastava a cobrança do Fundo Rural, o recente julgamento trouxe esse problema e esse problema ele veio com um encargo muito grande, que é todo esse passado que tem aí da maioria dos produtores que deixou de recolher o Fundo Rural. E como o agro é um setor muito importante para a economia do país e também como a arrecadação de recursos para o governo, eu tenho a convicção aí, até pelo depoimento do Blair Maggi aqui na abertura da Expo Zebu, de que o governo ele realmente está preocupado porque ele trouxe um problema grave que pode aí atingir a grande massa de produtores, que é o setor que vem dando aí o fomento para a economia e que tem, dentro de todos esses problemas que a gente tem presenciado aí, tem dado um respiro para a economia ainda se encaminhar adiante. Então,
o governo, eu tenho a certeza de que eles olham isso com muito cuidado, porque eles podem aí atingir em cheio um setor muito importante para todo o país, né? Afinal de contas, o ministro da Agricultura disse bem claramente aqui no sábado, acabamos de reprisar isso. Vai ter gente, ninguém tem safra guardada para pagar esse trem agora. Como é que vai fazer? E outra, o presidente da CNA falou assim, não, nós estamos do lado de quem produz, ou seja, de quem teria que pagar isso. É por isso que eu te pergunto, assim, até pela sua experiência, que apesar de jovem já está há bastante tempo dentro dessa área e já acompanhou isso muito. Para quem não lembra ou não conhece, o Manuel é filho do presidente da BCZ, mas tem uma carreira brilhante aqui fora. Ontem participaram do leilão do IP Ouro, que foi um sucesso, transmitido pelo canal do Boi aqui na BCZ. Mas, Manuel, você acha que isso não é, assim, algo que já está meio morto? Porque, na verdade, se todo mundo está preocupado, não tem como você... A manifestação está programada para quarta-feira, enfim, aquela série de coisas. Até porque os números não batem, senão não tem mais produção. Exatamente. É algo que cada um tem a sua posição, e cada um mostra o seu número. E no final, o produtor é ele que paga a conta, né? Então, o governo tem a sua versão, a CNA, através do seu presidente, tem a sua versão. Várias associações, como a BCZ, como outras associações, como outras entidades e as próprias federações que compõem a CNA também. Participaram aqui, né? Exatamente, e tem a sua posição em relação a isso. E a verdade é, o julgamento do Supremo, o Fundo Rural, seja ele... como se diz no CNA, seja ele mais em conta, ou seja, onera menos o produtor do que ele recolher sobre a folha dos funcionários ou não, a questão é, o julgamento do Supremo, ele traz um problema muito sério e de valor muito expressivo, que é a conta que deixou de ser paga nesses últimos anos e deixou de ser paga com o aval do judiciário. Então, a maioria, as próprias associações ingressaram no judiciário, porque a partir de um primeiro posicionamento que foi ratificado pelo Supremo de que o Fundo Rural era inconstitucional, todas as associações e a grande maioria dos produtores buscaram esse direito para deixar de recolher o imposto inconstitucional. E aí veio essa mudança do Supremo, que voltou a trazer toda essa discussão. E junto com essa discussão traz esse passado todo aí de imposto que tem que ser recolhido, que o Blário Maggi fez uma conta aqui na abertura da Exposebu dizendo, olha, no mínimo 25% de toda a produção do produtor, seja ele de grãos, de pecuária, no mínimo 25% de toda a produção dele durante o ano inteiro, ele vai ter que destinar, caso ele tenha que pagar essa conta inteira, e isso a gente sabe que não há quem tenha esse recurso disponível para pagar essa conta e ficar livre desse problema. E o que vai ser abordado amanhã? Qual que vai ser o tema da sua palestra? Qual vai ser a abordagem nessa discussão que você pretende colocar aqui para o pessoal da BCZ? Já é um caminho a ser seguido ou uma instrução? Como é que vai ser essa palestra? Na verdade, essa palestra, a gente aproveitou aí todo o prestígio que a Exposebu tem e aí a Procuradoria Jurídica da ABCZ, através do Cláudio Fontoura, que é o procurador jurídico da BCZ, prontamente aí já se mobilizou em relação a esse assunto e a gente tem a oportunidade de discutir isso durante a Exposebu. E justamente coincidiu aí de ser um dia antes da audiência pública que vai ter no Senado sobre esse assunto. Essa audiência pública do Senado é uma iniciativa da Frente Parlamentar. A ABCZ, como várias outras entidades, a Sociedade Rural Brasileira que está participando e apoiando também dessa palestra amanhã, o Sindicato Rural de Uberaba, eles, desde o início, já através do Instituto Pensar Agro, que todos estão congregados lá, já começaram a discutir esse assunto e isso levou à audiência pública que vai acontecer no Senado na próxima quarta-feira. Mas aí a gente quer aqui nessa palestra do Fundo Rural trazer essa discussão, mostrar os caminhos que podem ser tomados em relação a esse assunto, porque todos os produtores estão aí diante desse problema e não sabem muito o que vai acontecer, quanto essa conta vai chegar, se já tem que voltar a recolher o Fundo Rural ou não, o que é a situação de cada um. Então a gente quer mostrar os caminhos, que basicamente é o caminho ainda do Judiciário perante o Supremo Tribunal Federal,
e a BCZ está lá atuando, a Sociedade Rural Brasileira, várias outras entidades estão atuando no Supremo, como o Amicus Curiae, que é uma figura do amigo da corte, que é a associação em todos os interesses, em casos e questões do Supremo, que é de interesse do setor, eles podem acompanhar, atuar, e é isso que eles estão fazendo. Então tem o caminho do judiciário e o caminho do legislativo, e essa audiência pública é para isso. Então há aí já a conversa de projetos de leis, medidas provisórias, para poder dar um norte para o futuro em relação ao fundo rural daqui para frente, e também o que poderia ser mitigado em relação a esse passivo monstruoso que existe aí do produtor. E lembrando que o julgamento do Supremo Tribunal Federal, ele foi para os produtores rurais, pessoas físicas, empregadores rurais. O Supremo ele ainda vai analisar essa questão para os produtores rurais, pessoas jurídicas, as empresas, e para a agroindústria também. Óbvio que aí a gente sabe que esse problema, que essa questão do Supremo, ela pode acabar adotando a mesma vertente de manter o fundo rural. Mas mesmo que essa parte do agro ainda não tenha a posição do Supremo, eles estão muito preocupados e já estão agindo junto aqui conosco. Rapaz, é uma coisa muito complexa, mas eu acho que mexeram um pouquinho de novo com a vara curta, com aquela onçona chamada agronegócio brasileiro, viu? E a Frente Parlamentar tem muita importância sobre isso. Se fosse, antes da gente passar, porque o Fabiano e a Juliana querem interagir também, Manuel, se fosse para um fim correto e bem aplicado, tudo bem, mas depois de tanto escândalo que a gente está abarrotado disso, estamos lavando a alma aqui em Uberaba, né, dessa sujeiraiada toda, se tivesse um fim justo e digno, né? Ninguém tanto reclamaria. Ah, tudo bem, então vamos contribuir. Mas não tem, isso que é o duro, né? E o fundo rural, ele é destinado à previdência, à manutenção da previdência. E a gente está aí no meio de uma discussão da reforma da Previdência. Mas a CID da gasolina era para a saúde, está faltando um remédio. Exatamente. Então, justamente, a gente sabe aí que o recurso não é bem aplicado, o próprio produtor e os empregados do produtor é difícil o acesso para a Previdência, e aí, então, a gente sabe que a conta do produtor, ela tem que ser paga, todo mundo tem que contribuir, mas tem que contribuir de uma maneira justa. Fabiano, nós temos aqui um monte de gente rodando para lá e para cá, todo mundo querendo ir almoçar, mas nós vamos segurar aqui, você fica à vontade. Eu estou aqui com o Manuel Machado Borges, uma autoridade em termos de fundo rural, dentro da Exposebu e no cenário brasileiro do agronegócio. Fique à vontade, Fabiano. Obrigado, Daniel. Obrigado ao Manuel. Vou aproveitar a oportunidade, nós vamos aqui do Agricultura BR, nós exibimos há pouco, Daniel de Paula, uma parte do discurso do ministro Blairo Maggi, no qual o próprio Maggi fala a respeito que o fundo rural pode provocar uma quebra para o produtor rural brasileiro, para quem produz no Brasil. E trouxemos também aqui a opinião, inclusive da CNA, o presidente da CNA falou exclusivamente com o Canal do Boi, o presidente não falava até então, apenas assessoria jurídica. A própria CNA agora vai se posicionando de uma maneira diferente em relação ao fundo rural. Quais são os desdobramentos possíveis, nos termos legais, que podemos ter com o fundo rural para o produtor brasileiro, Daniel? É isso aí que ele vai falar, inclusive, amanhã na palestra, mas são muitos, tem que cercar de todos os lados, porque afinal de contas está sendo encurralado, tem que cercar também, né? Exatamente, acho que o produtor está vendo a conta chegar, então a gente tem que agir por toda saída que houver. E a palestra amanhã, às 9 horas da manhã, fica convite a todos aqui durante a Exposebu, vai tratar do fundo rural, vai mostrar os caminhos, quais os impactos e as implicações para os produtores, e a gente vai abrir boa parte da palestra para perguntas e respostas, que a gente sabe que há diversas dúvidas, os produtores estão com diversas dúvidas, então a gente vai abrir para perguntas e respostas a palestra para justamente trazer o esclarecimento. Mas o que a gente pode dizer é, aqueles produtores que têm ações, têm decisões judiciais, o fundo rural, a decisão do Supremo, ela não se aplica automaticamente. Então, você tem que analisar caso a caso até que o juiz revogue a sua decisão especificamente, o fundo rural que ele não seria devido por esse produtor. Mas óbvio que ele já tem que se prevenir em relação a vir essa conta, porque ele sabe e ele tem a visão e ele teme que mais dia menos dias a decisão dele vai cair caso a caso. Então, no Supremo Tribunal Federal, a atuação
das entidades, como a Amicus Curiae, ela pode ser via um recurso que chama embargo de declaração. Esse recurso basicamente é para, saindo aí a decisão, o voto, o acórdão desse recurso, é para sanar eventuais vícios, dúvidas em relação à decisão e principalmente para tentar modular os efeitos dessa decisão. E modular os efeitos dessa decisão é tentar resguardar toda aquela massa de produtores que tem ação judicial que suspende ou afasta a contribuição do Fundo Rural. Então, esse é um caminho do Judiciário e há o caminho do Legislativo aí que a Frente Parlamentar está muito envolvida nisso. Então, basicamente isso, mas os impactos, resumindo, a cobrança ela deve vir, só que até lá a gente tem que tentar buscar uma solução para mitigar essa cobrança. Então, o produtor rural ele deve analisar o seu caso especificamente, se tem ação judicial ou não. Se ele não tiver ação judicial, na verdade, a rigor, ele deveria continuar recolhendo todo esse tempo, mas a própria Frente Parlamentar e o próprio Blairo Maggi falou isso, a gente não vai deixar de lado esse produtor rural que simplesmente parou de recolher, ele também tem que ser resguardado em relação a isso, porque todo produtor rural, seja aquele que entrou com ação judicial ou não, ele tem que contribuir com o governo, com o cofre público, de uma maneira justa. E agora, o que aconteceu recentemente, eu acho que isso é unânime, seja pela CNA, por todos os outros, não é justo com o produtor. E é isso que a gente vai tratar aí na palestra. Essa voz vai crescer, né, Fabiano? A gente sabe disso. Esse movimento que vai haver lá no dia da audiência pública vai fazer um eco bastante grande em tudo aquilo que a gente está vendo aqui. O pessoal aqui está distraído com a Expo Zebu, porque afinal de contas estamos, eu repito, dentro da Copa do Mundo do Gado Zebuíno, é um clima de festa, apesar da disputa que existe na pista, né, e por lotes em cada leilão, né, os lances, como os que ontem no IP do Arnaldinho, né, presidente da BCZ, o pai do Manuel, realizou ontem com absoluta liquidez, com a transmissão do Canal do Boi. Essa disputa existe, mas está todo mundo realmente de olho nessas questões legais que realmente estão tirando um pouquinho do sossego, mas que estão aumentando e dando cada vez mais fôlego para o produtor rural, para mexer essa economia do Brasil. Obrigado, viu, Manuel, pela participação, pela presença. Parabéns pelo leilão de vocês. Ontem foi fantástico e eu sei que essa semana vai ser de muita festa, apesar desses cuidados todos. Eu que agradeço aí o espaço, convido a todo mundo amanhã às 9 horas da manhã, quem puder estar aqui na Expo Zebu para participar dessa palestra. Também está mobilizando aqui o Sindicato Rural de Uberaba para participar dessa audiência pública, então tem muita gente indo a Brasília lá juntar esforços. E lembrando, a própria Expo Zebu aqui tem uma meta de 150 milhões de reais de movimentação e comercialização. Tudo aquilo que é de produção rural, a partir da decisão do Supremo, está sujeito à cobrança e ao recolhimento. Então, impacta em todo o setor, inclusive aqui na movimentação que existe na Expo Zebu. Então, eu acho que é um assunto que interessa todo mundo, que preocupa, na verdade, todo mundo. E aí as associações, as entidades, e aí a gente viu pelo depoimento do Blair, o governo também agora está se esforçando ao máximo para procurar uma solução e que esse problema ele seja mitigado ao máximo possível, porque o produtor já carrega muita coisa nas costas, tá bom? Então, tem aqui o apoio da ABCZ, da Sociedade Rural Brasileira, do Sindicato Rural de Uberaba, essa palestra, e em relação ao Fundo Rural, tem o apoio de todas as entidades, com certeza. E de todos os produtores que estão batendo o pé aqui e indo atrás, né, fazendo um mutirão. A gente, show Fundo Rural, né? O nosso negócio aqui é mostrar a força produtiva, da carne forte, não tem esse negócio de crise aqui não. Ainda mais quando a gente vem aqui em Uberaba e olha aquela coisa maravilhosa que está hasteada ali, tremulando e mostrando o que é esse país, que é uma coisa linda, maravilhosa, e um país agropecuário. E essa bandeira que é o símbolo da Meca do Zebu, da capital mundial do Zebu, sobretudo nessa semana, é com essa imagem que a gente volta para Campo Grande, volta para o Agricultura BR, mais uma vez agradecendo ao Manuel, toda a nossa equipe, e a você, Fabiano, uma ótima sequência de programa aí. Amanhã voltamos com mais informações. Vamos ver o que vai dar isso aí, né? Nós, claro, estamos sempre do lado mais forte, que é o lado do produtor, de quem move esses números todos. Fabiano, Juliana. Obrigado, Daniel de Paulo, obrigado pela participação, obrigado também ao Manuel Borges. Essa palestra do Manuel acontece amanhã, quem estiver em Uberaba, não perca a oportunidade. Essa informação é muito importante para os produtores rurais e é um momento real de mobilização.
E no próximo bloco, aqui no programa, você vai ver como que a alta do dólar frente ao real na semana passada influenciou no preço da soja aqui no Brasil. Tem ainda a finalização de colheita de soja no estado do Mato Grosso, os números, as revisões, daqui a pouco no Agricultura BR. E olha, quem acompanha o Agricultura BR e o canal do Boi pelas mídias sociais já sabe. Começou hoje a AgriShow 2017 em Ribeirão Preto. É uma das 3 maiores feiras agrícolas do planeta, a maior da América Latina. Nas nossas mídias sociais, você pode acompanhar um pouco do estande do canal do Boi, do Sistema Brasileiro do Agronegócio, conhecer um pouco mais das nossas atividades. E já sabe, estando em Ribeirão Preto, visitando a AgriShow, não deixe de conhecer o estande do Canal do Boi, do SBA, que vai ter o maior prazer em recebê-lo na AgriShow 2017. AgriShow 2017. Oferecimento BNDES, o Banco Nacional do Desenvolvimento. E a AgriShow 2017 começou na manhã desta segunda-feira, abriu os portões às 8 horas da manhã. Durante a manhã teve a abertura oficial do evento. O evento esse ano que deve arrecadar um volume superior a 1,950 bilhão de reais. Quem acompanhou a abertura e estará lá durante toda a semana é a repórter Rafaela Fávaro. Começa hoje a 24ª edição da AgriShow. A maior feira de máquinas e implementos agrícolas da América Latina quer mostrar a força do agronegócio. O agronegócio brasileiro é segurança alimentar e vai ser um dos fatores para a retomada do crescimento no Brasil. Essa semana é a semana que novamente apresenta a todos esse potencial que significa o Brasil. Precisamos aprender como ser mais competitivos. A expectativa dos organizadores é que neste ano haja um aumento de 15% nas vendas em relação ao ano passado. Os portões da feira ficam abertos entre as 8 horas da manhã até as 6 da tarde ao longo de toda essa semana. A feira acontece até a sexta-feira, dia 5 de maio. A cobertura completa você acompanha aqui pelo Canal do Boi. Abril encerrou fechando o segundo mês seguido de alta para o dólar comercial aqui no Brasil. A moeda norte-americana oscilou bastante na última semana, com forte tendência para cima, chegando a operar próximo aos R$ 3,20, na cotação que não era vista com firmeza assim frente ao real lá no mês de janeiro. Essa alta da moeda norte-americana influenciou nos preços da soja pagas pelo produtor rural para o produtor rural do Brasil, uma vez que a sua produção é negociada também sofre influência do câmbio. Vamos acompanhar agora como que foi o fechamento do dólar ao longo da semana passada. Lembrando que nesta segunda-feira, 1º de maio, é feriado por conta do Dia do Trabalhador e não há movimentação no mercado financeiro. Mas a gente relembra então o movimento da semana passada e como que ele afetou a soja no país. A segunda-feira fechou com a moeda a R$ 3,12. Na terça-feira veio para R$ 3,15 e na quarta encerrou o dia a R$ 3,17. A quinta-feira foi o dia de maior fechamento da semana para o dólar comercial no Brasil. O dia encerrava com a cotação a R$ 3,18. Na sexta-feira, por conta de algumas manifestações que aconteceram no país, o dólar teve uma certa queda, fechando a R$ 3,17, mas ainda assim registrando ganhos no acumulado da semana. Essa movimentação do dólar para cima aqui no Brasil fez subir então a cotação da soja negociada em todo o país. A alta de segunda até sexta-feira foi de 3%, considerando a saca de 60 quilos paga nos 10 maiores estados produtores do grão no Brasil. Acompanhe com a gente agora a média paga pela saca da soja no país na semana passada e a evolução de preços. Veja que na segunda, a soja valia em média R$ 57,87. Na terça veio para R$ 58,95 e na quarta alcançando R$ 59,65 a saca. Este patamar se manteve até a última sexta-feira, alcançando, portanto, um patamar mais alto para a soja no Brasil no acumulado dos últimos períodos.
E ainda falando em soja, a gente trata agora do fim da colheita do grão no estado do Mato Grosso, maior produtor da oleaginosa aqui no Brasil. A colheita do grão chegou ao fim nessa última semana, de acordo com o boletim do IMEA, o Instituto Mato Grossense de Economia Agropecuária. O estado do Mato Grosso encerra, portanto, a temporada 16-17 do grão, com a maior área de plantio da soja, a sua maior produtividade da história e também produção recorde. Vamos aos números, então, da safra mato-grossense de soja. O estado cultivou ao todo 9.396.000 hectares. Produtividade média ficou em 55,06 sacas por hectare, de acordo com o IMEA, um nível recorde para o estado, e a produção fechando a 31.044.000 toneladas do grão. Números recorde, então, para a safra mato-grossense de soja. Os produtores agora estão de olho, é claro, no milho safrinha, que está cultivado nos campos. Mas para a temporada 17-18, eles já ficam ligados em relação ao custo de produção. Pela primeira vez na história do estado, desde que pelo menos começaram os levantamentos do IMEA, o custo de produção do grão para a temporada 17-18 vai cair. De acordo com o IMEA, cada hectare plantado com soja transgênica no estado, na futura temporada, o produtor vai ter que desembolsar R$ 3.453,32 para o cultivo de cada hectare com soja. Volta para a produção brasileira de segunda safra do milho. Durante esta última semana, nós trouxemos alguns levantamentos que mostram como é que vem o andamento da safra nos principais estados produtores. E esses estados vêm com bom desempenho, principalmente na região centro-oeste do país. Nós vamos mostrar agora o que vem acontecendo no Mato Grosso do Sul, que tem recebido bons volumes de chuva. Esses bons volumes de chuva têm garantido uma excelente umidade de solo na maior parte das regiões produtoras do Mato Grosso do Sul. E isso, mesmo com uma temperatura um pouco mais baixa, tem trazido uma expectativa de safra recorde para o Mato Grosso do Sul. E é o que nós vamos ver agora, porque uma safra recorde como essa é baseada numa recuperação forte de produtividade nesse estado. Veja os números conosco. Nós temos aqui a comercialização de milho. Comercialização de milho na temporada passada, para uma data como essa, né, até a última semana do mês de abril, e na temporada 15-16, ou no ano passado, vinha com 40,8% dela totalmente comercializada. Na 16-17, vem com 10,2%. Essa relação aqui, ela acontece principalmente por conta dos preços mais baixos. Como os valores da saca de 60 quilos do milho são mais baixos, isso tem feito com que o produtor rural ele se afaste dos negócios, aguardando, esperando uma situação talvez um pouco melhor de preços. É por isso que ela vem tão mais baixa assim, uma diferença de pouco mais de 40% para 10,2% entre a última semana de abril de 2016 e a última semana de abril de 2017, falando dos níveis de comercialização. Esses dados são de uma corretora que atua no estado, chamada Granos, que trouxe esses dados para nós. Em relação à produção, você já sabe, a produção deve ser muito cheia. Os acompanhamentos de lavoura da Associação dos Produtores de Soja e Milho do Mato Grosso do Sul vão apontando para essa sinalização. Trazemos aqui mais um gráfico, o pessoal não vai ter condições de nos trazer aqui, mas há uma forte recuperação em relação à produtividade no estado de Mato Grosso do Sul. Essa recuperação em torno da produtividade, ela ocorre principalmente por conta da condição climática. Com a condição climática mais favorável para esse ano, para essa temporada, temos essa situação. No último ano, o Mato Grosso do Sul teve uma produtividade média em torno de 60 sacas por hectare. Agora, para a temporada 16-17, esperada uma forte recuperação, no qual a média de produtividade deve alcançar 85 sacas por hectare, portanto, forte recuperação no Mato Grosso do Sul, o que deve trazer o ensejo de uma grande safra, uma safra estimada em 9.120.000 toneladas. E o plantio da safrinha de milho chegou ao fim na região centro-oeste do país. O desenvolvimento das lavouras é considerado satisfatório no momento, mas as chuvas perderam força.
Vamos saber agora com a Juliana Rezende, da Somar Meteorologia, como que o clima se comporta nos próximos dias. Olá, Juliana, boa tarde. Olá, boa tarde a todos. Com o término do plantio do milho segunda safra na região centro-oeste, agora a expectativa dos produtores é de que as chuvas, mesmo perdendo intensidade, possam garantir índices de umidade acima de 50% para manter um bom desenvolvimento das lavouras de milho. E os índices de umidade de solo ainda encontram-se favoráveis para o desenvolvimento das lavouras, alcançando até 100% no sul do Mato Grosso do Sul e também no norte do Mato Grosso. No decorrer dos próximos dias, ainda não há expectativa de chuva abrangente nos 3 estados da região centro-oeste. Somente chove com um pouco mais de intensidade no sul do Mato Grosso do Sul, onde pode chover acumulados de até 30 milímetros. E também pode chover de forma bastante isolada na faixa oeste do Mato Grosso. Nas áreas restantes é o tempo firme que deve predominar e não há expectativa de chuva. No decorrer do segundo período, do dia 6 até o dia 10 de maio, ainda é o extremo sul do Mato Grosso do Sul que se recebe as quantias de água mais expressiva. Os acumulados podem alcançar até 15 milímetros, mas agora as chuvas já voltam a perder um pouco mais de intensidade. As pancadas se tornam menos expressivas na maior parte do Mato Grosso do Sul e também na faixa oeste do Mato Grosso. No decorrer do terceiro período, esse tempo ainda segue predominando, as pancadas ainda não ganham intensidade e seguem se mantendo na faixa oeste e sul do Mato Grosso e também em todo o estado do Mato Grosso do Sul. Mas os acumulados ficam de 5 até 15 milímetros, o que não é uma chuva tão expressiva. Então, pelos próximos dias, as chuvas perdendo intensidade no centro-oeste pode voltar a causar declínio da umidade do solo nos 3 estados da região e pode prejudicar também o desenvolvimento das lavouras de milho segunda safra. Daqui a pouco eu volto com mais previsão do tempo. E na última semana, a norte-americana Cargill anunciou os seus dados de operação no Brasil no ano de 2016. Os dados, ou resumo deles, mostrou a seguinte circunstância: um volume movimentado no país menor do que aquele que aconteceu em 2015, mas um faturamento maior. E é o que a Agricultura BR destaca agora. Vamos trazer esses dados da Cargill, que são referentes basicamente à Operação Brasil desta empresa norte-americana. Na questão da movimentação de grãos, principalmente, caiu de 28 milhões de toneladas para 24 milhões de toneladas. É o que nós mostramos agora. No ano de 2015 foram 28 milhões de toneladas movimentadas pela norte-americana Cargill. Em 2016 cai 4 milhões de toneladas, cai para 24 milhões de toneladas movimentadas no país. Uma das explicações para que isso tenha ocorrido fica em torno da safra brasileira de milho no ano passado. Lembra que tivemos uma quebra bastante severa na temporada 15-16 da segunda safra, em especial na segunda safra, onde está concentrada a maior parte da produção nacional. Com isso, o volume ficou menor. Mas se o volume ficou menor e o produto ficou mais raro, o preço subiu. E esses valores subiram e fizeram com que os valores, aí sim, as negociações da Cargill tivessem aumentado e aumentado bastante. Em resumo, para você entender a operação da Cargill aqui no Brasil, nós tivemos um ano na qual eles venderam menos, mais caro. É o que nós vamos ver agora. Temos aqui o lucro líquido da Cargill em 2016 e 2015. Aqui é o lucro líquido, então você observa que no ano de 2015 foram 416 milhões de reais que foram faturados por essa empresa no país e sobe em 2016 para 670 milhões de dólares. Aqui há uma alta bastante considerável. Essa alta aqui chega a cerca de 60%, 63% de um ano para outro. Isso falando do lucro líquido da Cargill, portanto, já tendo todos os descontos e pagamentos a serem feitos. Agora, a movimentação da Cargill aumentou, mas aumentou bem pouco. Vamos ver, então, como é que ficaram esses valores? Esses valores mostram a situação bruta, de negociações desta empresa norte-americana aqui no Brasil. Olha como é que ficaram os dados. Nós tivemos, no ano de 2015, a Cargill com uma receita líquida de 32 bilhões e 8 milhões de reais. Em 2016, sobe um pouco, sobe para 32 bilhões
310 milhões de reais. Um outro fato interessante é que a empresa destacou que está em fase de conclusão das obras de ampliação do terminal exportador de grãos de Santarém, às margens do Rio Amazonas, no Pará, onde pretende ampliar a capacidade de 5 milhões de toneladas anuais para 5 milhões de toneladas anuais, frente às 2 milhões que se tem neste momento. O investimento total nessa reforma em Santarém é de 240 milhões de dólares, então Cargill investindo em logística, principalmente para o escoamento de grãos do Mato Grosso pela região norte do país. Veja no próximo bloco que teve ocorrência de geada na região sudoeste do Paraná nesse último fim de semana. Isso trouxe prejuízo para lavouras de feijão. Bom, e nós vamos agora para um rápido intervalo comercial. Eu aproveito para convidar o telespectador para entrar em contato com a Agricultura BR. Você pode entrar em contato através do Twitter, do Facebook e também pelo telefone do WhatsApp. O número é o 67996562266. Nós vamos para o intervalo comercial e voltamos em instantes. A ocorrência de geadas não estava prevista para acontecer com a passagem dessa última frente fria na região sul do país na última semana. Mas parte do estado do Paraná registrou o fenômeno na última sexta-feira, deixando produtores bastante apreensivos. De acordo com o Sindicato Rural de Pato Branco, as geadas atingiram lavouras de feijão que indicavam um potencial produtivo recorde para essa safra. De acordo com a entidade, ainda não é possível calcular os danos, porque as geadas, quando elas acontecem, é preciso esperar alguns dias para que haja o cálculo correto desses prejuízos. Mas a entidade já calcula danos entre 30% a 50% das lavouras. O IBRAF, o Instituto Brasileiro de Feijão e Pulses, também afirma e confirma a ocorrência dessas geadas entre a região sudoeste do Paraná e também região metropolitana de Curitiba. Ele diz que, pelo histórico, quando há a ocorrência de geadas, os danos nas lavouras de feijão são irreversíveis. Quando a temperatura fica muito baixa, o que acontece é de que o ciclo das lavouras se alonga e isso causa muita mudança na planta, prejudicando, portanto, a sua produtividade. A região sul do Brasil, além de contar com essas lavouras ainda no campo, tem também bastante atividade de colheita acontecendo, como a colheita do arroz, milho e também da soja. Vamos saber agora com a Juliana Rezende, da Somar Meteorologia, como que o clima se comporta por lá nos próximos dias. As principais culturas da região sul agora em fase de colheita. O arroz já alcança 84% das áreas colhidas e a soja e o milho já passam de 90%. A umidade do solo encontra-se bastante elevada na maior parte da região, alcançando índices de até 100% na faixa oeste dos 3 estados. E essa umidade do solo elevada preocupa os produtores, pois se voltar a chover de forma muito expressiva, pode paralisar momentaneamente as atividades no campo. Mas no decorrer dos próximos 5 dias, até o dia 5 de maio, as chuvas mais expressivas se concentram principalmente no norte e também no oeste do estado do Paraná, onde pode chover acumulados de até 30 milímetros. Já nas áreas restantes da região sul, ainda pode chover de forma menos expressiva no noroeste gaúcho e ainda na faixa oeste do estado de Santa Catarina. Já nas áreas restantes, principalmente no sul do estado do Rio Grande do Sul e ainda no sul do estado de Santa Catarina, não há expectativa de chuva e as pancadas, se ocorrerem, são bastante irregulares e de baixos acumulados. Mas no decorrer do segundo período, do dia 6 até o dia 10 de maio, é que volta a chover de forma bastante expressiva na região sul. Agora, os acumulados podem alcançar até 70 milímetros no oeste do estado de Santa Catarina, norte gaúcho e também no sudoeste paranaense. Segue chovendo de forma expressiva na maior parte da região sul. São esperados acumulados de até 50 milímetros em toda a faixa oeste gaúcha.
Já no decorrer do terceiro período, segue chovendo de forma abrangente nos 3 estados da região sul, mas agora as pancadas perdem um pouco mais de intensidade. Os acumulados agora não devem passar de 30 milímetros nos 3 estados da região. Mas essas chuvas expressivas retornando nos próximos dias podem atrapalhar momentaneamente as atividades de colheita das principais culturas da região sul. Daqui a pouco eu volto com mais previsão do tempo. E por aqui nós falamos a respeito dos dados preliminares que o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, divulgou na última semana. A repórter Miriam Valadares acompanhou esses dados e nos fala a respeito do assunto agora. Na sede da FamaSul, o Grupo de Coordenação de Estatística Agropecuária apresentou os resultados preliminares das produções agrícolas de Mato Grosso do Sul. O nosso maior objetivo aqui é trazer a transparência do dado, já que esse dado ele vai se transformar em dado oficial, né? É o dado que será utilizado pelas instituições públicas para políticas de financiamentos, como Seguro Safra, Garantia Safra. São os dados também que serão utilizados por instituições científicas, órgãos de pesquisas, onde nós veremos o cenário tecnológico, né, das culturas em que nós medimos a cadeia produtiva em série histórica, né, também serão utilizados aí para distribuição de PIB, de formação do Fundo de Participação dos municípios a nível de município. Então, esses dados eles são de grande importância para a sociedade. Durante a reunião, que acontece a cada 2 meses, foram divulgados os dados referentes à área e produtividade das principais culturas. E com relação ao algodão, que é um dos produtos que tem destaque aqui no estado, nós definimos que temos uma área hoje estimada aqui no colegiado de 29 mil hectares e uma produção de 122 mil toneladas. Em relação à soja? Em relação à soja, a gente verificou um pequeno aumento de área em relação ao ano passado e hoje está definido em 2.578.000 hectares, a área total. O milho, então, ficou definido uma área de 1.780.000 hectares e uma produção de 9 milhões de toneladas. Notícia agora sobre o setor sucroalcooleiro. O ministro da Agricultura aceitou um pedido das usinas produtoras de etanol e vai pedir à Câmara de Comércio Exterior que elabore um imposto para cobrar o etanol que é importado pelo Brasil. Saiba mais com Márcia Prado. O pedido de imposto de importação para o etanol foi feito por usinas brasileiras, preocupadas com a alta nas importações do biocombustível dos Estados Unidos. As compras de etanol americano cresceram 5 vezes no primeiro trimestre, batendo um recorde com a soma de 720 milhões de litros no período. O Conselho de 7 ministros não tem um prazo definido para analisar a recomendação do Ministério da Agricultura, mas tem uma reunião marcada já na semana que vem. O Brasil é o principal mercado para as exportações de etanol de milho dos Estados Unidos, que já ameaçaram retaliação caso essa importação seja mesmo taxada. Márcia Prado para o SBA. E por aqui o Agricultura BR destaca o mercado do café. É importante lembrar que hoje nós não temos operação nem no Brasil e nem fora, mas estamos vindo de semanas na qual a pressão negativa foi extremamente elevada, tanto para o café robusta quanto também para o café arábica. E o procedimento de colheita já começou na região sudeste do país, com exceção do estado do Espírito Santo, que mais uma vez, por conta da falta de chuvas, ainda não tem a situação mais favorável para dar início à colheita. A Juliana Rezende vai nos mostrar agora como é que fica a previsão do tempo para as regiões produtoras. Com o início da colheita do café na região sudeste, agora a expectativa dos produtores é de que essas chuvas sigam ocorrendo de forma menos expressivas para não causar problemas nas atividades no campo. Os índices de umidade são mais elevados, principalmente entre o estado de São Paulo e o sul de Minas Gerais, com índices de 80% até 100%, enquanto que no norte mineiro e ainda no Espírito Santo, a umidade do solo está mais baixa
e por conta disso, principalmente os produtores de café do estado do Espírito Santo não estão esperando que o índice de produtividade seja alto, por conta dessas chuvas menos frequentes que causaram problemas para o desenvolvimento dos cafés. Agora, no decorrer dos próximos dias, o tempo seco ainda persiste, principalmente no norte de Minas Gerais e ainda entre o Espírito Santo e o Rio de Janeiro. Apenas chove de forma bastante isolada e com baixos acumulados no estado de São Paulo e também no sul de Minas Gerais. E o interior do estado paulista é que as chuvas podem voltar a ocorrer de forma mais expressiva, com acumulados de até 30 milímetros. No decorrer do segundo período, até o dia 10 de maio, essas áreas é que devem ainda ocorrer as chuvas, principalmente entre São Paulo, sul de Minas Gerais e ainda na faixa leste da região, mas são pancadas bastante isoladas e de curta duração. Ao longo do terceiro período, o tempo ainda persiste. As pancadas ainda não devem ganhar intensidade e seguem se concentrando entre São Paulo e o sul de Minas Gerais. Todo o litoral da região também deve chover, mas são pancadas isoladas, de curta duração e também de baixos acumulados, que não devem causar problemas para as atividades de colheita do café. Daqui a pouco eu volto com mais previsão do tempo. E no próximo bloco a gente traz o quadro Agroações e o destaque da fibra, que teve um desempenho fraco no primeiro trimestre deste ano. Você tem também as últimas informações desta edição do Agricultura BR, que vai para o intervalo, mas volta já. O quadro Agroações de agora destaca a Fibria, maior produtora de celulose feita de eucalipto do mundo, que na última segunda-feira apresentou o resultado dos seus lucros, seus números, e teve um desempenho negativo no primeiro trimestre de 2017. Os números trouxeram uma queda imediata no valor da ação negociada na Bolsa Paulista. Vamos acompanhar então que números foram estes divulgados. Veja que o lucro líquido da Fibria no primeiro trimestre de 2016 havia sido de 978 milhões de reais. Para o mesmo período, em 2017, o lucro caiu muito, fechando o período a 329 milhões de reais. O resultado operacional, calculado pelo chamado EBITDA, que é o lucro líquido sem impostos, juros, depreciação e também a amortização, trouxe um desempenho ainda pior. A queda de um ano para outro é de 49%. Vamos acompanhar agora este número então. Veja que o EBITDA da Fibria, portanto, em 2016 ficou em 959 milhões 560 mil reais. Para 2017, o desempenho foi bem menor, fechando em 644 milhões de reais. Como eu comentava antes, a divulgação desses números na última segunda-feira teve um resultado imediato na Bolsa de Valores. A Fibria, que tem papéis negociados na Bolsa de São Paulo, teve uma queda justamente no dia seguinte após essa divulgação. A semana encerrou, no entanto, com as ações mostrando certa recuperação. Vamos relembrar na tela agora, então, qual foi o fechamento das ações da Fibria na semana passada. Na segunda-feira, data da divulgação dos dados, a ação valia R$ 28,64. No dia seguinte, dia 25, terça, veio para R$ 28,95 e na quarta teve uma queda, fechando o dia R$ 28,63 por ação. Quinta-feira teve uma recuperação um pouco mais expressiva, elevando o valor da ação para R$ 29,10 e a semana encerrou com a ação a R$ 29,40, recuperando bem, portanto, depois da perda da segunda-feira no dia 24 de abril. As operações do setor de celulose seguem com muito vigor nas regiões produtoras do Brasil, em especial em Mato Grosso do Sul, onde a empresa possui a sua maior unidade de fabricação no município de Três Lagoas. Saiba mais agora como está o desempenho do setor no estado sul-mato-grossense na entrevista com Dito Mário, ele que é diretor executivo da Reflore. Dito, nós temos tido, na economia de uma maneira geral, um ano e meio um pouco mais complicado. Como é que o setor florestal ele tem se comportado aqui no Mato Grosso do Sul, que hoje tem comportado cerca de 1 milhão de hectares no seu maciço florestal? Então, Fabiano, nós, se pegarmos hoje, o grande volume hoje é para celulose.
são essas empresas, tanto Fibria quanto Eldorado. A Fibria deve estar com a sua segunda linha já nesse ano, né? E vai passar a produzir 3 milhões e 50 mil toneladas ano, e a Eldorado produzindo 1 milhão e 750. Queremos muito que ela já faça a sua segunda linha também, para que a gente possa estar absorvendo esse maciço que nós estamos falando aí de 950 mil hectares de eucalipto. De um modo geral, né, a gente viu que a parte do ferro gusa, que é o que nós temos a siderurgia aqui, realmente sofreu bastante nesse período aí de 4, 5 anos, desde 2008. Preço internacional em queda e demanda menos carvão. Exatamente. Então, isso é um problema, né? O Gusa que vai fazer o aço e que realmente construção civil, tem uma série de componentes, principalmente externo, que fizeram com que o setor sofreu, desde 2008 vem sofrendo muito, né? Se você pega também a construção civil, no caso de MDF, HDF, portas, quer dizer, como a construção civil está em desacelerado, também tem sofrido muito esse segmento, né? E o assunto aqui pelo Agricultura BR agora é o algodão. E a Conab, ela confirmou no seu último levantamento que a safra realmente será muito cheia. E nós vamos ver agora como é que está o desenvolvimento no campo com o repórter Valdir Pacheco. O 7º levantamento da safra divulgada recentemente pela Companhia Nacional de Abastecimento, Conab, não apresenta novidades em relação ao algodão, já que o levantamento anterior já apontava um ligeiro crescimento na produção nacional de pluma em decorrência a um aumento de 2,5% na área cultivada do algodoeiro em Mato Grosso. A elevação comparada à safra 2015-2016 se deve ao aumento de área e às boas produtividades médias da atual safra, que não sofreu influência das más condições climáticas do ano passado. A expectativa para a cultura do algodão segunda safra é muito boa aqui na região do Sorriso. A planta está expressando seu potencial produtivo. A previsão de colheita aqui na Fazenda Santa Maria da Amazônia é para o final do mês de junho. O cotonicultor Júnior Ferrarim planta todo ano uma grande área de algodão safrinha e nesta safra o clima tem favorecido. A segunda safra, nesse ano, a gente está tendo uma colaboração do clima muito favorável, né? O Mato Grosso já vem de 3 safras que estavam desalinhados com os princípios, né, de plantar no cedo e poder fazer uma segunda safra. E agora está chovendo, então a gente acredita que nesse ano e para os próximos 3 anos, segundo os pesquisadores que nos dão consultoria na área de clima, a gente vai ter um clima bastante favorável, retornando à normalidade aqui no Mato Grosso. A preocupação do produtor é com a falta de uma política agrícola. O problema hoje maior que a gente está enfrentando é o milho, né? E você vê que o milho ano passado, em menos de um mês, saiu de R$15 para R$40. Então, talvez uma política agrícola mais adequada, com estoques reguladores, né, estoques mínimos, traria tanto ao consumidor quanto ao produtor uma maior tranquilidade para estar desenvolvendo suas atividades e o consumidor não ter inflação, né? Eu acho que a gente nos próximos 3 anos pode viver um novo ciclo de commodities, os investidores estão se voltando para isso. O mundo cresce uma demanda de alimentos a mais de 4% ao ano, então uma demanda fortíssima. Tem países como a Índia que vão ter um crescimento no consumo de proteína. Então tem países que estão em desenvolvimento franco e a África nem entra nessa conta, né? Então por ser serem países subdesenvolvidos. Eu acredito então que os investidores estão voltando para o agronegócio e a nossa visão é uma visão de melhora do cenário nos próximos 3 anos e de que o Brasil precisa abrir as portas para os estrangeiros e internacionalizar cada vez mais para que a gente seja competitivo. Eu estou falando, inclusive, de abertura de terras para que eles possam gerar liquidez no nosso mercado. Valdir Pacheco para o SBA. E essa edição do programa vai ficando por aqui. Não se esqueça que você pode rever todo o conteúdo acessando o portal do SBA. Obrigada pela companhia e até a próxima. Este é o Agricultura BR. A inteligência e a transparência do agronegócio sempre com você. A todos uma boa tarde e até mais.